Olá, minha gente boa, bom dia a todos. Então vamos lá. Isto é de facto muito fácil, para alguns de vós pode ter parecido um pouco difícil, mas agora, quando eu desvendar aqui o grande mistério, vocês vão ver, realmente, isto até é simples. Temos aqui, não se esqueçam, lei de Ohm, tensão igual a intensidade vezes a resistência, não é? Eu multiplico a intensidade pela resistência e tenho a tensão. O mesmo acontece com a intensidade. Se eu não sei a intensidade, mas eu quero saber, tensão a dividir pela resistência. É a mesma coisa aqui. Se eu quero saber qual é a resistência, tensão a dividir pela intensidade. Ou seja, eu tenho que ter sempre duas para me dar a terceira, não é? Então vamos lá ver. O que é que eu vos pedi aqui? Qual a intensidade que passa em cada um destes componentes? E vocês agora vão ver como é muito simples. Na verdade, eu tenho tensões e tenho resistências. Se eu tenho tensão e tenho resistência, eu quero saber a intensidade, agora tudo se tornou fácil. Olha, vamos começar por saber, como falámos ontem, a corrente que sai da fonte de tensão, da bateria, da fonte de alimentação, a corrente que sai daqui, passa neste fio, divide-se entre o Zener e a resistência, encontram-se de novo neste nó e passam nesta resistência R1 e vai ao mais, certo? Este caminho, já toda a gente sabe que é assim. Então, o caminho da corrente elétrica é do menos para o mais, divide-se aqui, encontra-se naquele nó, divide-se neste nó, encontra-se naquele nó, passa na resistência R1 e vai ao mais. Então já sabemos que a corrente total que sai e entra na fonte de alimentação passa nesta resistência. Então vamos saber qual é a corrente aqui primeiro. O que é que nós precisamos de saber para saber qual é a corrente? Precisamos saber a resistência, 1000 ohms, não é? 1K, e precisamos de saber qual é a tensão aos terminais desta resistência. Como é que eu sei a tensão aos terminais desta resistência? Olha aqui, tão fácil. Tenho 12 volts na alimentação e este Zener tem 6 volts. Ora, tudo o que estiver em paralelo com o Zener tem 6 volts. Então, se eu tenho 6 volts aqui e tenho 12 no total, os outros 6 ficam ali naquela resistência, certo? Se está aqui 6 volts, estão os mesmos 6 volts ali na resistência, e se houvesse mais resistências, continuavam os mesmos 6 volts. As intensidades é que se vão dividir, mas a tensão não se vai dividir, é uma só, são 6 volts. Então, com mais estes 6, vamos ter 12 volts. Então agora já temos aqui nesta resistência 6 volts e 1000 ohms, não é? Agora saber a intensidade tornou-se de repente fácil. Temos 6 volts a dividir por 1000 ohms, vamos ter a intensidade. Olha aqui que tão fácil. 6 volts a dividir por 1000 ohms, como é que... Olha, 6 é a mesma coisa que 6,0, não é? Se eu quiser dividir por 1000, ando com a casa, com a vírgula, uma casa para a esquerda, duas casas para a esquerda, três casas para a esquerda, né? Isto vocês já sabem lá da escola. Então, o que é que acontece? Temos aqui 6Q. Temos 0,006 de ampere, ou, que é a mesma coisa, temos 6 miliamperes. Pronto, podemos dizer que temos aqui nesta resistência, passam 6 miliamperes. Ok? Esta é a corrente total que sai e entra na fonte de tensão. 6 miliamperes. Então, se passam aqui 6 miliamperes, agora vamos ver quanto é que passa ali. O que é que eu preciso saber, por exemplo, nesta resistência, a gente já vai ali. Nesta resistência, o que é que eu preciso saber para saber qual é a corrente que passa ali dentro? Para saber qual é a corrente, preciso da tensão e da resistência. Qual é a tensão aqui? Já sei que são 6 volts. E qual é a resistência? 1K. Então, 6 a dividir por 1K passa outra vez 6 miliamperes. Certo? 6 miliamperes. Saem daqui da fonte 6 miliamperes, que é aquilo do total que passa nesta resistência. 6 miliamperes, não é? Se nesta resistência passam 6 miliamperes, quanto é que passa aqui? Se o total é 6 miliamperes e 6 miliamperes passam aqui, parece-me que no diodo não passa nada. E é claro que não passa nada. Eu fiz aqui uma pequena brincadeira não vou dizer nenhuma rasteira, mas uma pequena brincadeira para vocês entenderem o porquê das coisas. Vamos lá ver. Este diodo é para 6 volts, mas imaginemos que ele não está cá. Eu agora retiro do circuito. Reparem, esta resistência já não teria aqui 6 volts na mesma. O que eu tinha aqui era um circuito com duas resistências em série iguais. Se as resistências são iguais e a fonte tem 12 volts, lógico que vai ficar 6 volts em cada uma. Então eu não preciso deste diodo de 6 volts, regulador de 6 volts, para nada. Uma vez que eu tenho cá este diodo regulador de 6 volts, não passa aqui nada. Porquê? Porque ela já tinha 6 volts mesmo sem ele. Mas agora vamos fazer aqui uma pequena alteração para vocês entenderem bem os números. Olha aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui a coisa... Aquilo é 1K na mesma. Está bem? É 1K na mesma. São 12 volts na mesma. Só que este diodo agora, em vez de ser de 6 volts, vamos dizer aqui que este diodo é de 5 volts.
Pronto, porque este diodo vai-me estar aqui a regular uma tensão. A fonte manda daqui 12 volts, passam por esta resistência, não é? Vêm por aqui fora, onde passar aqui na resistência, mas aqui neste paralelo, agora eu diminui para 5 volts. Tenho duas resistências iguais, se o diodo cá não estivesse, eu teria 6 volts em cada uma, 12 a dividir por duas resistências iguais, iriam ficar 6 volts em cada resistência, mas agora eu impus aqui a esta resistência em paralelo, que esta resistência baixasse aos 5 volts. Agora, para ela baixar aos 5 volts, parece-me que tem que haver aqui algum consumo neste diodo. Vamos voltar a fazer as contas? Então vamos lá. Ora, primeiro temos que começar sempre pelo total, saber qual é a corrente total deste circuito. Pronto, então a corrente sai do menos, chega aqui a este nó, divide-se por estes dois caminhos, né? Por estes dois circuitos, e quando chegamos aqui ao nó em cima, a corrente volta-se a unir e o total da corrente passa ali e vai ao mais. Então vamos lá ver qual é a corrente que passa ali. Ora bem, nós já sabemos que temos 12 volts, não é? Quanto é que temos nesta resistência? Ora bem, podemos ver, temos 5 volts neste paralelo. Se temos 5 volts aqui e temos 12 no total, ali ficam 7 volts, correto? 5 aqui, 12 no total, 7 volts, porque estas duas, embora estejam em paralelo uma com a outra, a resistência e o Zener, mas este conjunto está em série com esta resistência. Sim? Então vamos lá. Os 12 volts, se ficam aqui 5, temos ali 7. Agora já podemos ver qual é a corrente que passa aqui. Ora, 7 volts a dividir por 1000 ohms. 7 a dividir por 1000, se vocês pegarem na calculadora, não é? 7 a dividir por 1000 são 7 miliamperes. Ou então seriam 0,007 ampere. Ok? Vamos lá pôr aqui 7 miliamperes. Nós agora já somos técnicos. 7 miliamperes. Então aqui passam 7 miliamperes, não é verdade? 7 miliamperes. Então se aqui passam 7 miliamperes, a corrente vai ter que se dividir aqui por estes dois caminhos. Como é que eu vou fazer isso agora? Volta a ser simples. Tenho aqui uma resistência de 1K submetida a 5 volts. Que este Zener condiciona-me aqui esta resistência, baixa isto para os 5 volts. Então se a resistência baixa para os 5, se o Zener baixa esta resistência aos 5 volts, ok, 5 volts a dividir por 1000 ohms. Ora, 5 volts a dividir por 1000 ohms dá-me 5 miliamperes. É ou não é? 5 volts a dividir por 1000, dividam lá na calculadora 5 a dividir por 1000, 0,005 ampere, ou 5 miliamperes. Porreiro. Agora olha, o total deste circuito, no total vão passar aqui 7 miliamperes. Se 5 miliamperes passam nesta resistência, o que é que vos parece? Os outros dois passam aqui. Claro, aqui passam 2 miliamperes. Agora já sei a corrente que passa nesta resistência, a corrente que passa nesta resistência R2 e a corrente que passa no diodo D1. Ele para retirar aqui 1 volt, isto teria 6, mas como eu pus aqui um diodo de 5 volts, subjuguei a resistência a 5 volts. Mas ele para baixar ele tem que ter um consumo, ninguém trabalha de graça, ninguém me dá nada por nada, não é? Então ele para baixar teve aqui um consumo de 2 miliamperes. Ok? Agora já temos aqui uma malha, não é? E nesta malha temos um nó que abre aqui esta malha. Neste nó dividem-se duas correntes, vão 5 miliamperes pela resistência, 2 miliamperes pelo diodo Zener, não é? Nós sabemos que o Zener nesta posição não deveria conduzir, mas o Zener conduz a partir de uma determinada tensão. Ou seja, isto como é um diodo Zener, nós sabemos que a corrente vem do mais e que não passa no diodo, não é? Só que este não é um diodo comum, este é um diodo Zener. Então a corrente vem do menos para o mais, não passa. A partir de 5 volts já passa. O que é que acontece? Até aos 5 volts não passa. Portanto, mantém-se sempre aqui 5 volts, entendem? Eu pus aqui 12 volts. Corto ali 7, porque o diodo impõe-me aqui 5. Se aqui impõe 5, o restante dos 12 fica lá. Fica ali, né? Então, se eu tenho ali 7 e tenho aqui 5, o que é que acontece? Eu ponho aqui 12 volts, fico com 7 ali. Quando chega aqui aos 5 volts, ele baixa. Porque reparem, com duas resistências de 1K em série, eu teria, sem dúvida, sem diodo, 6 volts em cada resistência. Não é? Duas resistências iguais, em série, 12 volts, eu teria 6 volts em cada uma. O diodo Zener baixou e ele para baixar que também tem o consumo dele. Então vamos lá ver. Aqui vou-vos mostrar aqui uma pequena aplicação do diodo Zener, só para vocês terem uma luz de como as coisas funcionam na eletrónica automóvel. Imaginem que vocês têm aqui
o alternador do carro. Ora, como o próprio nome diz, o alternador debita para cá tensão alterna e corrente alterna, não é? Mas eu sei que eu preciso de uma tensão contínua. Então, pelo caminho, ponho-lhe uma ponte retificadora, não é? Não é preciso estar aqui a desenhar a ponte toda para ter onda completa. E agora já tenho aqui o mais, não é? Pronto, então se tenho ali o mais, já tenho aqui este ligado na massa, ligado no chassi do carro, na chapa, e tenho aqui o menos. Pronto, já tenho aqui agora o mais. Agora eu preciso de ligar este mais na bateria do carro. É ou não é? Tenho aqui um borne positivo e tenho aqui um borne negativo. Isto é a bateria do carro. Eu ligo-lhe ali o mais, ligo o menos na massa, no chassi do carro, e agora já tenho aqui. Só que a tensão que eu tenho aqui, que me sai do alternador, não é uma tensão constante. Quanto mais eu acelero o carro, mais tensão ele deita cá para fora, ele debita cá para fora. Então o que é que acontece? Eu tão depressa tenho aqui 12 volts, como tenho 20 ou 22 ou 25 volts. Mas se eu ponho 22 ou 25 volts aqui na bateria, eu rebento com a bateria. Então eu vou precisar de fazer uma regulação de tensão. Como é que vou fazer isto? Imagina, eu ponho aqui um Zener, não é? Ponho aqui um diodo Zener, contado inversamente, ligo também na massa, está tudo ligado entre si, né? As massas, está tudo apertado no chassi do carro. E agora o que é que acontece? Este Zener é 12 volts. Pronto, este Zener vai-me manter os 12 volts na bateria. Mas daqui às vezes saem 20. Para onde é que vai o excedente dos volts? Vocês já sabem que temos que ter aqui no caminho uma resistência de carga do diodo. E com esta resistência da carga do diodo, o que é que acontece? Se tiverem a sair daqui 12 volts, a resistência nem faria cá nada. Ele regula-me 12 volts e os 12 volts vão ser presentes à bateria. Mas imaginem, o alternador manda sempre mais. Mas imaginem que ele está a mandar 15 volts, 18 volts. Se o diodo quer aqui só 12 e ele obriga a que aqui fiquem 12, se saírem daqui 18 volts, os outros 6 vão ficar ali. Certo? Ou seja, independentemente de quanto esta tensão se eleve, aqui vamos ter sempre 12 volts diretos na bateria. Aqui este lado, o mais na bateria, o menos na massa, o menos na massa. Temos sempre aqui 12 volts, ok? Na verdade, verdadeinha, não é bem um diodo Zener que está lá a fazer este serviço. É todo um circuito para regular a tensão, até porque temos aqui correntes mais altas, não é? E um diodo Zener não se aguentaria, não passam ali, como há bocadinho vimos, 2000 mA, teriam que passar muito mais. E portanto um diodo não resolve. Mas agora vamos ver, mais tarde, à frente, vamos ver um circuito regulador de tensão. Entendem para que é que isto serve? Então o diodo Zener serve-me para, por exemplo, numa grelha de uma válvula, aqui tenho o cátodo, ali tenho a placa, numa grelha de uma válvula, eu tenho uma determinada resistência e se eu precisar ter ali uma tensão constante, imaginem que eu preciso ali de uma tensão constante nesta grelha. Preciso ali de 3 volts, então eu ponho aqui 3 volts, um Zener de 3 volts, e independentemente desta tensão aqui subir ou descer, eu vou ter 3 volts ali, a menos que a tensão aqui seja de 2 volts. Então pronto, se é 2 volts só chegam lá 2, não há milagres. Mas se chegarem aqui 4 volts, aliás, nunca chegam. Se aqui tivessem para chegar a 5 volts, não chegam, chega aos 3 e o Zener não deixa passar mais. Ele é um regulador de tensão, ele vai dizer mais que 3 volts aqui não passará. Ele consome a energia em corrente, consome a corrente necessária para manter ali os 3 volts, ok? Então o Zener é um regulador, pode ser um regulador de tensão. Está bem, meus amigos? Não sei o que mais vos possa dizer acerca disto. Para já ficamos por aqui. Não se esqueçam de pôr o vosso like. Um abraço no coração.